Olá, niños! Olá, mis amores! Como estamos? Tudo certo por aí? Primeiro ano, olha, eu já estava querendo que eles estivessem no segundo ano, Tainá. Como estamos, primeiro ano? Eu espero que todos vocês estejam bem, que sejam tranquilos, em paz, na sua casa, ou na sua escola, ou seja lá onde você estiver. E nós já estamos ali de novo, chegando no finalzinho. E dessa vez não é só da nossa unidade, e sim do nosso módulo inteiro. Mas no ano que vem a gente se encontra. Mas eu tenho certeza que vocês podem observar desde a sua primeira aula de espanhol até agora, na nossa aula 22, o quanto vocês já evoluíram. Vocês são da NASA. Então vamos Simbora para nossas habilidades. Vamos lá. Habilidade 1. Conhecer a função e uso de verbos, artigos, substantivos, adjetivos, numerais, pronomes e advérbios. 2. Escolher o registro adequado à situação na qual se processa a comunicação e o vocábulo que melhor reflita a ideia que pretende comunicar. Hoje nós vamos ver tudo sobre numeral, todos os tipos de numerais. Nós já estudamos os numerais cardinais, mas nós vamos o quê? Rever, porque é muito importante a gente rever tudo sempre. Numerais ordinales, los numerales multiplicativos, los numerales fraccionários e vamos fazer uma viagem para o Uruguai. Muito bem. Certo, amores? Então, vamos allá. Os numerales, quem são eles? Classe de palavras, como outras, né? Nós sabemos que nós temos aí 10 classes de palavras que vão se estender da língua portuguesa para a língua espanhola. E os numerais, eles estão presentes em todo o nosso cotidiano. Não tem para onde correr. Não tem. A gente aprende... Se gostando ou não de números, eles estão sempre aí. Isso mesmo. Então, nós vamos aprender os numerais em espanhol, como a gente aprende no português. Como que eles são divididos? Cardinales, ordinales, multiplicativos e fraccionários. Cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Eles vão ter ali a mesma função da língua portuguesa. Não tem diferença nenhuma em relação ao contexto. Claro que a gente vai ter aí diferença na escrita, na pronúncia, mas no contexto, na gramática, é uma classe de palavras variável, porque vai flexionar em gênero e em número, dependendo do texto, dependendo da frase, da oração, certo? Mas as suas funções são as mesmas. Os numerais cardinais, eles indicam quantidade. Os numerais ordinais indicam ordem. Os multiplicativos indicam multiplicação, múltiplos, e os fracionários indicam divisão, porcentagem e assim por diante. Professora, a gente vai estudar matemática em aula de espanhol? Não é bem isso. Mas a gente precisa conhecer ali a escrita por extenso dos numerais, porque dentro do seu texto, ou se você for, por exemplo, quase a gente não vê, mas os pais de vocês e nós tínhamos um negócio chamado cheque. E tinha que escrever o nome certinho do número, senão o banco não pagava. Mas todas as vezes que você faz um documento que tem o número, o valor que você vai pagar, você tem que colocar em número e entre parênteses em extenso. Da forma extensa. Por isso que... desculpa. Pode falar. Por isso que eles têm aí essa função de substantivo ou adjetivo. Então, a gente tem que ver que na língua espanhola existem algumas peculiaridades na hora de escrever os números cardinais, ou seja, tem alguma coisinha ali nos números cardinais que vocês vão ver agorinha. E que nos multiplicativos e fracionários, eles vão possuir, ou podem possuir, eles têm essa função de substantivo e de adjetivo, que também a gente já vai explicar separadinho em cada um deles. Então, simbora. Primeiro, os cardinais. Os numerais cardinais são usados para indicar quantidade,
de elementos, como nós já havíamos dito, né? Quantidade de objetos, de seres, de lugares. Você vai usar os numerais cardinais. E eles vêm escritos apenas com uma palavra e em outros momentos com duas palavras, assim como na língua portuguesa. E lembrando, como nós já trabalhamos aqui os numerais cardinais, que esse 31, o Y aí, o Y, só vai ser utilizado a partir do 31. 31. Isso. Então, vamos só rever aqui como é que são os numerais cardinais. Então, nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Em português é 21. Em espanhol vai continuar tudo junto. Lembra que é só depois do 30. Então vai ser 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E aí a gente começa, 31. Só que lá na nossa unidade 1, nós só vimos até o 31. Por quê? Porque era quando eram os números necessários naquele momento para que a gente pudesse identificar os dias dos meses do ano e também as horas. Isso mesmo. Certo? Mas vamos complementar hoje, porque nós temos também o restante. Depois do 30, vem 31, 32, 33 e assim sucessivamente. E aí vem 40, que é o 40. Aí vai 41, 42 e assim sucessivamente. 50, 60, 60. E olha a curiosidade ali, ó, na escrita do 60, tomar cuidado, porque se você escrever dessa forma em português, está errado, dependendo do documento ou recibo que você utilizar, fica errado. Então, muita atenção na hora de traduzir, para não achar que é a mesma coisa e escrever errado. Ou também quando você for escrever em espanhol, porque a gente tem que lembrar que em espanhol não existe dois S's. Isso. É um S apenas. 60. Sempre. 70. 80. Aí não vai ser 90, professora? Não. Vai ser 90. Isso que é o 90. 100 ou 100. E aí, na próxima aula, nós vamos estudar sobre a apócope, que são as palavras reduzidas. Vocês vão descobrir porque em alguns momentos a gente pode usar o ciento, em outros momentos você pode utilizar o cien. E eu acredito que nessa aula mesmo tem um slide que vai falar sobre essa observaçãozinha. Acho que é o próximo slide que fala. E aí você pode observar o seguinte, que as duas formas estão corretas. Vamos lá. 200. Que é o 200. 300. 300. 400. 400. Olha como fica muito mais fácil depois do 100. 2 e mais cientos. Sim. 3 e mais cientos. 400. 500. Aqui já muda, não vai ser 15 ou 500. Isso. Mas vai ser 500. 600. 700. 800. E 900. 900. Aqui ficou 90, mas aqui ficou 900. E temos 1.000. Olha aí. Para o 1.000. Bem parecido com o português, porque na língua portuguesa, antigamente a gente utilizava com essa escrita e hoje a gente suprime o 1 e deixa 1.000. Só 1.000. Mas em espanhol não, você tem que colocar 1.000. 2.000, 3.000 e assim sucessivamente.
E agora vamos aqui ao ojo. Atenção! Agora sim, os números de 21 a 29 são escritos juntos. Isso vocês já sabem, a gente já trabalhou e vocês vão lembrar sempre. Os números 22, 23 e 26, 22, 23, 26, são acentuados. Sim, por quê? Porque eles pertencem ao grupo de palavras oxítonas, terminadas em S. E pela regra das oxítonas terminadas em S, 22, 23 e 26 Leva são... acento. Então, vai ficar 22. Opa, perdão que não é aqui, não. 22. Eu acho que é aqui. Eu acho não, é aqui. Ai, apaga aqui. Aí, como é que vai ficar o 23? 23. É no 2 mesmo. É isso mesmo, amigo. Porque as oxítonas são as palavras cuja sílaba tônica é a última sílaba. Isso. 22, 23 e 26. Então, oxítonas terminadas em S são acentuadas. Oxítonas terminadas em S são acentuadas. A conjunção aditiva I, la Y, é usada somente entre dezenas e unidades. Só que entre dezenas e unidades a partir do 30. Assim, verdade. Nós acabamos passando batido. Quando chega depois do 100, 123. Não, ok. 130? Não, do 30? Do 30, vamos lá. 133. Não, vou colocar o 6, não esse monte de 3, não. 147. Ó, ficou melhor. Nem eu, nem tu. Em português fica 147. Em espanhol fica 147. 140. Agora sim o I. 7. Certo? Porque na língua portuguesa, a gente usa aí, no caso da conjunção aditiva, do E ou do Y, no caso do espanhol, entre a centena, a dezena e a unidade. Né? E no caso da língua espanhola, não. Só entre dezenas e unidades. Certo? Sendo que só depois de dezenas e unidades, depois do 30. Justamente. O número cardinal 9 é escrito de forma diferente quando se refere a dezena. Viu que a gente falou lá? Fica 90. E a centena 900 ou 900. Aí, quando chega na centena, eu posso utilizar um ou outro. Olha. Eu coloquei 900, mas nós utilizamos mais 900. Igual no português, 900. As duas escritas estão corretas. Isso. Certo? Os numerais ordinais, como vocês sabem, o próprio nome já diz, eles indicam ordem ou uma sucessão de elementos. E é aí que entra aquela questão da variedade da classe de palavras, né? Primeiro, primeira, segundo, segunda. E aí vocês vão perceber que, como na língua portuguesa, eu tenho aí a variedade tanto de gênero quanto de número. E os numerais ordinais primeiro e terceiro, eles sofrem uma apócope. Eu gosto desse nome, apócope. Eu acho bonito também. Eu também. Melhor do que falar redução. O apócope nada mais é do que uma redução. Quando eles precedem ali, eles antecedem um substantivo masculino singular. Somente antes de substantivo masculino singular. Se substantivo masculino estiver no plural, vai ser primeiros e terceiros. Isso. Se estiver o substantivo for feminino, vai ser primeira e terceira. E mas aí se for singular, eu tenho primeiro e terceiro. Enero é o primeiro mês do ano. Então, o mês, janeiro,
é masculino. Isso, Então, vai concordar com o janeiro. isso. Juan es el tercer de la cola. Então, Juan é o terceiro da fila. Meninos, só prestem atenção que quando vocês estiverem utilizando os numerais ordinais na língua espanhola e utilizando a apócope, é importante o contexto. Porque, como a Tainá marcou ali para vocês, ele vai concordar com um substantivo que antecede. Então, e esse substantivo, ele sempre vai estar no masculino singular. Certinho? Então, vamos lá. Como é a escrita dos números ordinais de 1 a 100? De primeiro a centésimo. Então, vamos lá. Pode ser primeiro ou primeiro, segundo, terceiro, o terceiro, quarto, muito parecido com o português, né? Isso, que é o Quinto. quarto, quinto, Sexto, sexto, lembrando que o X, ele sempre vai ser pronunciado, não vai ficar sexto. igual Vai a gente pronuncia no português, que dá a ideia do X com som de S. Isso. O X tem som de X, então vai ser sexto. Sexto, é como se eu falasse X no meio. Sétimo, Sétimo, octavo, oitavo, noveno. nono. Isso. Quase falava novena. Quase que eu falava novena, Décimo, que é o décimo, décimo primeiro, décimo primeiro, décimo segundo, décimo segundo, décimo terceiro. décimo terceiro, Quem que não gosta? Décimo quarto, décimo quarto, décimo quinto, décimo quinto, décimo sexto, décimo sexto, décimo sétimo. décimo sétimo, Não esqueça que o sétimo, ele tem esse pezinho aqui, tá? e Então, ele é pronuncia, né? E pronuncia o P, sétimo. Tudo em espanhol é pronunciado. Todas as letras são pronunciadas com o nome exato delas. Décimo octavo. Olha o C também aqui. Octavo. Então, décimo oitavo, Décimo noveno. décimo nono, Isso. Vigésimo. vigésimo. Não esqueçam que é só com um S. Tá bom? Uhum. E aí aí ele vai de novo, 21º, 22º e assim sucessivamente. Aí a gente já pula de dezena por dezena agora. Certo. Trigésimo, Trigésimo, quadragésimo, quadragésimo, quinquagésimo, quinquagésimo, sexagésimo, sexagésimo, igual no português, né? septuagésimo, E na língua portuguesa você vai ter a pronúncia do P sem, mesmo a gente não falando, né? Septuagésimo, octogésimo. octagésimo, Olha o C também Isso, no português, no é português. octagésimo. isso, Nonagésimo, que é o nonagésimo, igualzinho do português, igualzinho, e o centésimo. centésimo. Muito parecido. Eu acho que isso aí para vocês foi bem tranquilo, né? Bem simples, não é? Mas vamos a algumas observações sobre os numerais cardinais. Os numerais ordinais, como a gente já falou, primeiro e terceiro, aparecem simplificados, ou sejam, apocopados, Isso. quando precedem um substantivo masculino singular. Aham. A maioria dos números ordinais possuem gênero masculino e gênero feminino. Aquilo que a gente disse lá no início, que é quando a gente percebe a variedade da classe de palavras, que vai flexionar tanto para o masculino quanto para o feminino. Então foi só assim, esse nosso orro é mais o nosso resuminho de cada ponto. Cada ponto, Cada cada tópico. subdivisão. Isso. Então, simbora. Para alguns exemplos... Ah, não. Antes dos exemplos. Aham. Vamos agora para los... Multiplicativos. Quando a gente utiliza os multiplicativos, eles servem para indicar o quê? Uma quantidade multiplicada. Na verdade, não tem diferença alguma da língua portuguesa. A professora Tainá está aqui Tô com fome. vislumbrando a pizza, né? Então, vocês imaginam que ela está com fome. E olha que a minha frase preferida é eu tô com fome. Mas essa pizza aí, gente tá do com céu. uma cara olha, gostosa, olha mas, esse né? queijo. Ai, mas vamos voltar para o multiplicativo. Vamos lá.
Então, os multiplicativos é quando você quer expressar uma quantidade maior de vezes, né? O dobro, triplo, quadruplo, quíntuplo e assim por diante. Tem a mesma função da língua portuguesa, não tem diferença alguma. É só você observar a questão do contexto, da concordância. Observem que na língua espanhola utiliza-se com muita clareza o uso do artigo diante dos numerais para especificar, são os artigos definidos. Eu não posso me esquecer quando eu estiver fazendo tradução, quando eu estiver interpretando o texto ou quando eu estiver simplesmente respondendo questões. Vamos lá? Simbora. Então, como é que fica ali? Nosso exemplo. Comi el doble de pizza hoje. Ai, meu sonho. Comer o dobro de pizza hoje. Abusou. Colocou, pisou na jaca, literalmente, como se diz, né? El doble. Em português, o dobro, né? Então, aí você já vai ter ali a diferencinha. Mas vamos ver no nosso quadro como as diferenças. Os mais usados. Quais são os multiplicativos mais utilizados em português? Ou em espanhol, perdão. Doble. Que é dobro. Triple. Triplo. Quadruple. Quadruplo. Quíntuple. Quintuplo. Múltiple. Múltiplo. O que a gente pode observar de diferença em todos eles? A troca ali do E pelo O. No caso do O pelo E, vindo do português para o espanhol e no caso em português tudo termina com O. Em espanhol tudo termina com E. E no dobro e triplo, não, só no dobro, o R se transforma em L. Isso. E o restante fica tudo igual. Isso mesmo. Então é só ir observando esses detalhes que aí não fica difícil na hora de responder ou de observar as questões que estiverem lá. Então repitam comigo, galerinha linda do meu coração. Doble. Dobro. Triple. Triplo. Quádruple. Quadruplo. Quíntuple. Quíntuplo. E múltiple. Múltiplo. É tão mais bonito em espanhol. Os numerais multiplicativos são responsáveis pela multiplicação de um número cardinal, como vocês sabem, e eles podem exercer aí a função de adjetivo e substantivo. Como nós já havíamos dito lá no início da nossa aula, que essa classe de palavras, que são os numerais, eles vão exercer essa função de adjetivo e substantivo. E aí vocês têm que lembrar o seguinte, o que é um substantivo? Aquele que nomeia os seres. O que é um adjetivo? Aquele que caracteriza os seres. Como que eu vou identificar a palavra que não quer calar? Contexto. Eu tenho que observar bastante a questão do contexto. Quando também precisamos nos referir ao número de crianças que nasceram em um mesmo parto, não é? É igualzinho no português. Isso mesmo, não Nós não vamos usar esse duplo ou doble. Isso. Nem o triplo e nem triple. Nem quádruplo e nem quádruple. Embora em português, quando é 4 filhos, é quádruplo. Isso. Mas não é assim em espanhol. Isso. Em espanhol, nós temos los gemelos, que são os gêmeos. Los trillizos, são os trigêmeos. E os quadrillizos, que são os quádruplos. Os quádruplos. É, isso. E, assim, é até difícil de pronunciar, né? Quatrilliços. Para mim é bem difícil. Imagina para vocês. Mas aí, se vocês virem escrito quádruplo, você já vai saber que não é assim que se escreve em espanhol. É gemelo, trillizos e quatrilliços. Todas as vezes que vocês também observarem num texto trillizos, vocês já saberão que é trigêmeos. Quadrilliços, que são quadrigêmeos. Certo, meus amores? Então, agora vamos para os fracionários. Que é a indicação de parte de um todo. E não esqueçam que eles exercem aí a função de substantivo ou adjetivo. Ah, sim, como um multiplicativo. Isso mesmo. E eles expressam frações das unidades. Muito igualzinho na língua portuguesa. Bebi medio vaso de jugo de naranja.
bebi meio copo de suco de laranja. Não esqueça que vaso é um falso cognato, que é copo. E jugo não é jogo, né? Jugo é suco. Outro aqui também que pode ser um falso cognato. Falso cognato. Em espanhol dizemos medio ou media, Que é um meio ou metade. la mitad, que é a Metade, un tercio, que é um terço. un cuarto, Um quarto. un quinto, Um quinto. un sexto, Um sexto. un séptimo, Um sétimo. un octavo, Um oitavo. un noveno Um nono. e um décimo. Um décimo. Igualzinho no português, não é? Lembrando que a gente vai usar o quê? Como é que a gente vai falar quais são essa classe aqui de numeral? Terceiro, não, no caso aqui do terceiro não, mas no quarto, quinto, a gente utiliza os cardinais. Não, ordinais, perdão. Ordinais. Os ordinais. Então, a gente vai usar os ordinais também, assim como a gente usa em português, a gente usa também em espanhol para nos referir ao fracionário. Então, se fosse aqui, 2 tercios. Se fosse, 3 quartos. E assim sucessivamente. A gente usa bastante fração quando a gente faz receitas. Então, a gente pode observar bastante isso em receitas, certo, mis Tanto amores? culinárias quanto nas situações do nosso cotidiano. O que nós temos também? Nós temos ainda ali na química, na física, quando a gente vai fazer alguma fórmula, tudo que a gente vai se referir a medidas, a gente usa também ali os fracionários. E é a mesma coisa em espanhol. E aí você pode se perguntar, por que eu tenho que saber numerais? Mais uma vez, questões do Enem que você vai encontrar, vez por outra aparece uma questão lá do Nos Enem. textos. E nos textos normais. E no nosso cotidiano, quando você vai escrever, você precisa utilizar-se de numerais. Você tem aí os números por extenso. Certo, amores? Então, vamos agora para a nossa viagem. Por isso, Uruguai. roda a vinheta, Thalita. E aí, gente, chegaram aí no Uruguai e se depararam, olha que Olha, lindeza. essa praça é super conhecida. Gente, super conhecida. Ela faz referência, é a Praça da Independência. Aonde foi declarada a independência do Uruguai. E eu não sei se vocês sabem... Mas foi independência do quê? Calma. De quem, na verdade? Vou contar para vocês. Até 1828, as terras uruguaias pertenciam, sabe a quem? Ao Brasil. Olha aí. Que lindeza. Somente em 1828 é que eles começaram aí esse processo de independência do Brasil. Olha como é que nós somos cultura, não é? Tem mais, tem mais. Claro que eu vou puxar a sardinha aqui pro Brasil. O hino brasileiro, para mim, é o hino mais bonito do mundo. Mas é mesmo. Eu acho ele belíssimo. E vou puxar mais um pouquinho de sardinha. O hino mais bonito do Brasil é o de Rondônia, tá, gente? Lindo. Eu sou suspeita para falar, porque eu acho duas canções belíssimas. Mas o maior hino do mundo em duração é o hino uruguaio. Ele dura
6 minutos. Jesus, é uma história, muito né? tempo. É uma história. É uma novela quase. Justamente porque ele vai reproduzindo e contando desde a construção da independência até praticamente os dias atuais. Porque toda história contextual tem estas possibilidades. E vocês sabiam que o Uruguai é considerado o segundo país menor do mundo em extensão territorial? Isso não é em questão de economia, mas é em extensão territorial. E os brasileiros gostam de ir para o Uruguai para comer das suas iguarias, principalmente aquelas que envolvem batatas. Las papas. Olha que interessante, não é? E tem mais. Os brasileiros gostam de ir ao Uruguai por conta de ser um país exótico nas suas divisas, nos seus pontos turísticos e na sua história, porque tem lá que envolve uma questão mística em alguns pontos turísticos que tem lá dentro do Uruguai. Vamos dar uma olhadinha nos nossos slides com um pouquinho mais sobre a história do Uruguai? Vamos lá. Adivinhe onde acontece o carnaval mais longo do mundo? Errou. Na Bahia? Nunca. No Brasil? É no Uruguai. Embora o povo diga que lá na Bahia o carnaval dura quase o ano inteiro, ou que dura o mês inteiro, mas o mês de fevereiro só tem 28 dias, às vezes 29. Mas no Uruguai o carnaval dura 40 dias, galera. E ainda tem uma semana de férias, tá? Depois disso. Uma semana específica de férias. Porque as pessoas, querendo ou não, vão ter que descansar Vão depois ter de que 40 dias se descansar. divertindo, né? E é uma semana de férias chamada Semana do Turismo. A população indígena uruguaia, ela foi dizimada, ela foi extinguida ali logo depois da independência no século XIX. E olha que interessante, 88% da população uruguaia, eles são descendentes de europeus. Tanto que os uruguaios dizem que lá eles são um pedacinho da Europa aqui na nossa América. Então, 8% são mestiços. Que é a mistura, dos né, europeus com os africanos ou com os Isso. indígenas. E 4% descendentes de africanos. O significado oficial do nome do país é Rio dos Pássaros Pintados. Uruguai. Eles são, assim, distanciados dos outros, os uruguaios. Eles não gostam muito de contato com outros países e têm dificuldade, olha que interessante, ao receber turistas, eles se esforçam, claro, porque o país vive também do turismo, mas eles têm dificuldade em recepcionar outras pessoas falantes da língua espanhola de países Eles vizinhos. são bem preconceituosos. São preconceituosos. Antes de falar disso aqui, vocês sabiam que o Uruguai também, o esporte que eles mais amam é igual no Brasil? É o futebol. É o esporte do Uruguai, é o futebol. Isso. Então, eles vivem nesse pé de guerra ali com os melhores jogadores. Nós temos jogadores uruguaios no Brasil, nós temos jogadores uruguaios nos grandes times fora, nos grandes times da Europa, mas eles preservam muito o jogar futebol assim como no Brasil. Então, acontece da mesma maneira que acontece no Brasil, toda criança sonha, todo menino sonha em ser jogador de futebol. Isso mesmo. E o Uruguai só conseguiu 2 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos. Olha, eles são super esportistas, mas, infelizmente, só 2 medalhas de ouro até hoje foram o que eles conseguiram em Jogos Olímpicos. Vai que agora, nos próximos Jogos, eles não consigam mais, né? A primeira foi no ano de 1924, e onde? No futebol. E a segunda, nos Jogos seguintes, que também foi pelo futebol. Então, só chegamos à conclusão que eles são especialistas em futebol. E além como eu já tinha dito para vocês, né? Além do carnaval de 40 dias, eles têm ali a Semana do Turismo, que equivale à nossa Semana Santa. Mas eles realmente
ficam em casa, não só alguns dias, mas todos os dias daquela semana. Os 9 dias. Os 9 dias. E a educação no Uruguai sempre mereceu destaque, viu, galera? A melhor educação do mundo. Isso. Eles são conhecidos como um dos melhores. Eles prezam por uma educação de qualidade e que todos, jovens, adultos, crianças, adolescentes, tenham uma educação realmente engajada nos moldes uruguaios. E esse destaque vem desde 1815, onde o líder militar José Artigas pronunciou: sejam os uruguaios tão instruídos quanto como corajosos. A frase está estampada nas moedas do país, que é para os uruguaios nunca esquecerem que eles são muito corajosos, que eles são muito batalhadores, então eles devem ser tão instruídos quanto corajosos. Tanto que eles são, aqui na América Latina, os maiores leitores. E é verdade. Vamos agora às expressões. Olha lá. Macanudo. Quer dizer legal. Falar que alguém é macanudo, uma pessoa muito bacana, muito demais. O ré é o superlativo clássico do uruguacho. E outro detalhe, a pronúncia deles é parecida com a da Argentina. Isso. Então é cache, e ao invés de cali, ou cade, show ao invés de joe, e assim sucessivamente. Então essa palavra, ela vem com esse ré na frente aqui, Isso. ó. Ré macanudo. Ré macanudo, que é o superlativo, é super, super, super... Mega legal. É. Pila. Ao pé da letra. Ao pé da letra seria... Pilha. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto... É utilizado como fofo. Olha ali, que bonitinho, né? Ele pode ser utilizado... Eles utilizam mais o pila do que o... Mucho. Mucho bonito, muito bonito. Isso. Ao invés de ser muito bonito, é pila bonito. Justamente. Cabe até num te quiero e fica fofo. Te quero pila, te quero mucho. Muito, não é? Olha aí. Macana. Enquanto o macanudo é muito legal, o macana é dito ali com um certo pesar. Quer dizer o que? Algo não muito bom, algo não muito agradável, algo que não saiu como esperado. Que macana. É um sentido literal. Deu ruim. Deu ruim. Que deu ruim. Se le foi la moto. Quando o sujeito passa, né? Passa dos limites, passa do sentido. Se ele foi la moto. Ele passa dos limites, a brincadeira dele já passou do aceitável, aí se foi la moto. Opa. Listo, el pollo, pelada la gallina. Para sinalizar o fim de uma tarefa, né? Ou seja, é como eles utilizarem somente a primeira parte. Listo el pollo. Significa terminei, tá tudo certo, beleza, acabou. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, até que faria sentido. É. Pronto o frango, pelada está a galinha. Sim, teria contexto, né? Se eu terminei se o frango já está pronto ali para eu poder fazer, é porque eu já despenei a galinha todinha, eu já despenei o frango. Enfim, listo el pollo, já está tudo pronto, já está tudo feito. Dar color a tal coisa. Quando você conta algo e exagera. Seria que no Brasil, quando a gente fala que a gente vem lá de outra cidade, o fulano é exagerado, e ele sempre parece melhor em tudo que faz. Ou realmente é. Assim, tem gente que fala, eu compro uma cadeira e você compra uma cadeira igual. Ah, não, mas a minha é melhor que a sua. Mas é igualzinha, foi o mesmo preço, foi tudo igual, tudo é a mesma igual. cor, mas a dele é melhor. Então, dar color a tal coisa. Ele deu color à la silla, deu cores à cadeira dele. Isso. Não seas malo. É um toque ali que a gente pode dizer que é algo que seja razoável, mas também um tom de meio de cumplicidade. Sabe quando o amigo solta um comentário ácido e a gente ri? É desse jeito, né? A gente E aí a gente acaba falando assim,
Ai, não seja tão mal desse jeito. Nossa, você foi mal. Você mas poderia na ter sido brincadeira melhor, ali. né? É. E quer dizer a mesma coisa em português. Não seas malo, não seja tão mal. Para com isso. Para que exagerar desse jeito? Então, mis amores, vocês podem conferir lá nas nossas referências bibliográficas, que está aí no materialzinho de vocês. Certo. E nos vemos daqui a pouquinho na nossa revisão. Beijos. Tchau, tchau.